Sejam muito bem-vindos ao Falando HubSpotês, nossa plataforma de conteúdo sobre marketing, vendas, pós-vendas e, é claro, muito HubSpot. Eu sou a Cris Assis e hoje eu tenho o prazer imenso de receber a Raila Silva, agora eu vou formalizando aqui, minha convidada de hoje, minha musa do Sales Hub do HubSpot, que veio bater um papo com a gente hoje sobre oportunidades de uso de um dos módulos mais amados aí pela equipe comercial, ou mais amado, né? É mais amado. O mais amado. Rai, seja muito bem-vinda. Deixa eu apresentar a Rai um pouquinho, né? Quanto tempo falando HubSpotês, Rai? 6 anos. 6 anos de HubSpot, trabalhando com HubSpot. Mas e previamente ao HubSpot? Conta um pouquinho sobre você para todo mundo te conhecer antes da gente começar a falar esse HubSpotês todo aqui. Então vamos lá. Gente, eu sou a Raila. Obrigada, Cris. Obrigada. Podem me chamar de Rai, como todo mundo. Bom, antes de HubSpot, eu já tinha uma vida na área comercial. Sempre gostei de trabalhar com vendas, com ensinar produtos, pessoas, serviços. E aí, há 6 anos, conheci o HubSpot e me apaixonei e não vou embora mais. E não vai mais, Não. né? Mas então eu vou fazer uma introdução também para ajudar a Rai aqui, né? Eu conheci ela justamente numa posição ainda de sales, vamos dizer assim, mais purinha ainda, sem ter uma preferência por uma plataforma. Então, em um momento das nossas vidas, a gente tem uma história super legal para compartilhar com vocês. A gente estava aqui empreendendo, né, com a Tropical Hub e veio uma empresa grande. A Raila trabalhava numa empresa grandona, numa empresa global, de meio de pagamento. E eles quiseram fazer uma super aposta num novo formato de relacionamento, de atendimento comercial e de uma integração de marketing e vendas que a gente vai chegar já, a gente vai unir essas pontas aqui. Nesse momento, ela estava liderando um time que tinha um desafio muito grande. Eu posso falar que vocês operaram um milagre? Né? Acho que sim. Eu acho que sim, Foi né? um milagre. Abrir uma frente nova na empresa que ela trabalhava para fazer o inbound sales, né, acontecer. Mas a gente está falando aqui para vocês, ela disse 6 anos de HubSpot, a gente está em 2023, então a gente está dizendo aqui que a Rai estava começando essa história com Inside Sales, Inbound Sales em 2017, quando a gente se conheceu. Isso mesmo, em 2017 surgiu essa oportunidade nessa empresa, né? Eu já trabalhava há um tempo lá, mas como você falou, Cris, a parte da área de plataformas e tecnologias, é isso? Exato. Tinha uma ferramenta aqui, outra ali, uma coisa que não conversava com muita coisa. Era um Frankenstein, né, na tecnologia. E tinha esse desafio de abrir um mercado e a gente precisava correr, né, para as receitas acontecerem, para o mercado perceber a gente e ao mesmo tempo também aprender sobre esse novo CRM, né, sobre o HubSpot. Então eram duas coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo e ninguém pediu para esperar, tinha que acontecer tudo de uma vez. Então era uma nova área, era um novo desafio, precisava gerir uma equipe, então eu tinha uma equipe para fazer uma gestão e o HubSpot chegou. Né? Era uma equipe que nessa época, a gente já vai contextualizando aqui para vocês, nós trabalhamos juntas nesse projeto, então foi uma época da nossa vida, a fase inicial aí da nossa parceria de vida e profissional, né? Nessa empresa, a Rai estava liderando um desafio de crescimento muito grande dentro de uma equipe que tinha que aprender um novo. E a ferramenta que vocês usavam basicamente era um Excel, certo? Era uma tabela para fazer um volume Excel. de vendas e um volume de relacionamento muito grande. Exato. Cada executivo de contas naquela época tinha um arquivo, depois no final do dia eu precisava juntar e fazer milhões de PROC-Vs e não poder perder linha nenhuma e nenhum resultado para que a gente conseguisse atingir esse resultado aí, né, esse desafio e levar para o mercado brasileiro. Então a gente chega falando desse contexto que não tinha tecnologia para ajudar vocês a se organizarem, a fazer gestão de tarefas de sales e muito menos para entender, na verdade, temperatura, qualidade desse lead, nada disso. Nada. De muitos leads, né? De muitos leads, que inclusive nós cuidávamos de todos os leads do Brasil, então era território nacional. E não tínhamos, a gente usava, como falamos, o Excel, que era ali o nosso documento, as agendas do e-mail para marcar reunião, para falar, né, para documentar o que tinha para fazer e confiar que estava tudo dando certo, que ninguém estava perdendo nenhuma informação. Mas era difícil, porque quando a gente precisava fazer um reporte, quando precisava fazer uma apresentação de resultado, a gente saía pegando um monte de documentos, juntando e
E vocês faziam muito report, aí a gente já se conhece, então mais uma vez a gente trabalhou juntas para fora do Brasil, né? Era Latam, uma empresa que tinha atuação global, mas esse núcleo fazia um report Latam, né? Exato. Então era importante que a consistência dos dados, né, ela tivesse uma clareza, consistência, e tudo isso precisava conectar numa tecnologia a favor do seu time, de vocês e da empresa no geral. E a gente se conhece em meio ao caos, né? O caos, porque o plano da empresa era incrível, a gente tem que parabenizar a gestão naquela época por ter visualizado uma oportunidade tão grande de fazer essa chegada no Brasil, não a chegada, mas essa expansão no Brasil. Sim. E ter tido um sucesso muito grande. Como a gente trabalhou 3 anos nesse projeto, a gente sabe que ele foi um sucesso, mas a gente chega numa hora que não tinha recurso, vamos chamar mais assim, não tinha tecnologia. Então a Raila tinha uma expertise de sales e ela não conseguia nesse momento, vamos chamar, dar vazão à competência até dos seus próprios colaboradores, da sua equipe, porque eles eram muito bons, eu lembro deles até hoje, muito bons. Querendo vender muito, né? Cheio de vontade. Todo mundo com um sede, que é como é a área de vendas, né? É correr atrás, e chegavam esses leads bons, mas a gente acabava, às vezes, até se perdendo um pouco nessa falta de processo organizado, né? Não tinha uma automação para nada, era tudo manual. Então, por exemplo, isso acontecia de um dia específico, né? Um dos executivos de contas ali precisasse ir embora mais cedo ou faltar, eu perdi informação daquele momento, eu tinha que esperar no outro dia para saber como é que estava indo a agenda dele, o que ele tinha fechado de negócio, o que estava mais, né, ali na boca para terminar, o quente, o que estava um pouquinho mais moro. Então, dependia muito mais de um processo manual do que de qualquer outra coisa. E a gente vai ter oportunidade ainda nesse episódio de falar mais dos features de vendas, né, de sales, do módulo de Sales Hub da HubSpot. Mas eu vou retomar um pouquinho, porque o episódio de hoje, ele faz a união, a gente está aqui para provar que marketing e vendas não vão brigar. A gente não vai brigar? Não briga. Não vão brigar. A gente está na paz. Pelo seguinte, desde o dia que a gente se conheceu, a Raila, ela participava ativamente das atividades em outro papel, né, como nossa cliente da Tropical Hub. Ela participava das atividades de marketing justamente para a gente falar a mesma língua, né? Então, todas as reuniões, elas já eram integradas. Sim. E a Raila foi a primeira pessoa de sales que me ensinou uma grande lição. Já vou agradecer publicamente aqui você, tá? O profissional de marketing, né, a gente tem realmente muita vontade de gerar demanda, de gerar sucesso, de gerar interação, de aumentar as taxas de conversão para um monte de coisas, mas a gente precisa de um respaldo do time comercial, do time de resultado, de vendas. E a Raia, ela estava sentada com a gente o tempo todo, sempre muito atenta, sempre anotando tudo. E ela conseguia dar para nós, né, passar para a gente o feedback sobre se era bom ou se não era bom o lead, né? E uma época, ainda bem que não era a gente, né? A gente apelidou de chuva de leads, né? Sim, espanhol, chuva de leads, era leads até se abrir a gaveta e sair um lead. Porque tinha muito investimento em mídia paga, a empresa investia muito em mídia paga, Google Ads, Face Ads, nem tinha Face Ads, eu acho, tinha? Olha, tinha Face, né? tinha bastante, Ads, chegava muito lead desses anúncios, né? E desses anúncios, e a gente pode até achar que isso era super oportuno para a equipe comercial, mas foi uma coisa que causou um desgaste muito grande para ela e para o time. Como ficou o seu time com essa chuva de leads? Eles ficaram loucos. E eu também, porque eu tinha todas as notificações do meu e-mail no celular. Então, na madrugada que eles ativaram essas campanhas, chegava a notificação o tempo todo. No outro dia, quando eu chego para trabalhar, tá todo mundo desesperado, tentando fazer ligação para esses leads, mandando e-mail, tentando fazer contato. E aí, passou 2, 3 dias, a equipe começou a ficar desanimada, desmotivada, porque não eram leads para aquele fechamento, para aquela equipe fechar. Né? Eram pessoas com dúvidas, eram pessoas que queriam entrar em contato para outras informações. Foi o canal que eles acharam. Eles acharam aquele canal porque quando sobe essa campanha faz esse barulho, mas não eram leads para aquela área. Então, não fazia parte do nosso escopo atender aquelas pessoas. Então, eu deixei toda a equipe, né? Doida, todo mundo ficou desesperado e assim, a ponto de dizer, a gente não vai mais ligar para ninguém, porque todo mundo que a gente liga não é o que eles precisam. Então, presencialmente eu estava com você num desses dias, não deve ter sido um só, mas esse dia eu estava lá. Sim. E eu vi nitidamente assim, o caos que era e a gestão de crise que você teve que entrar como coordenadora de sales,
para ajudar o pessoal a entender o que estava acontecendo, para acalmar, porque teve eu falei caos, vou falar pânico, eu vou dar uma exagerada aqui, mas foi um momento super desagradável para todo mundo muito animado com o início do projeto, que ele gerou muita demanda, mas ele não na verdade estava adequado, essa demanda não era adequada ao que a equipe podia suportar, e aí gerar trabalho operacional para a equipe também não faz bem, só gerar o trabalho operacional. Então a gente tinha que preparar esse ambiente. Aí a gente vai chegar aqui um pouquinho no HubSpot em si, né? A gente tem um tempo aqui para falar mais de HubSpot. E a gente conta um pouquinho dessa dor de organização, a dor da equipe, a dor da Rai como coordenadora de precisar ajudar essa equipe e ter visibilidade do projeto, de quantos leads e num volume gigantesco, né? Sim. E para a gente estruturar tudo isso, a gente precisava de uma tecnologia central. Então a gente elegeu o HubSpot como grande fonte de verdade aí, de dados, né? Uhum. E ela foi trabalhando com a gente, junto com a equipe de marketing, nessa equação, nesse equilíbrio de como eram os leads que eles queriam atender e no acolhimento dos leads. E a gente foi treinando essas equipes em conjunto, né? Foi fazendo esse trabalho semana a semana, mês a mês, e aí acabaram as crises. As crises acabaram. Todos viveram felizes para sempre. Eram felizes para sempre. Eu chegava lá, tinha assim borboletas saindo das mesas, todo mundo muito feliz. Lógico, a gente tinha um desafio muito grande, né? A gente estava participando de um projeto novo e piloto, porque começamos aqui no Brasil e que se tudo desse certo a gente tinha que mandar isso para fora, né? A gente tinha que exportar esse conhecimento. Então tinha uma certa cobrança por conta do projeto, tinha uma cobrança por conta do desafio, todo mundo estava se entendendo ainda. Mas assim, quando o HubSpot chegou, que eu comecei a estudar, aí a equipe começou a se aproximar, e aí a gente dizia, né, tá aqui para ser seu amigo, tá aqui para te ajudar, acabou, ninguém mais preenche nada em Excel. Se você quiser usar o Excel depois, no final do seu dia, para fazer uma continha, à vontade, mas a sua vida vai estar dentro daquela ferramenta. E aconteceu exatamente isso. Então as equipes começaram a usar a ferramenta com o dia a dia. Então, toda a verdade da negociação, da chegada do lead, do acolhimento. E eu fazia uma brincadeira muito engraçada com eles, né? Que era assim, gente, imagina que o lead, ele tá fazendo um pedido. Então, quando ele entra ali em contato, ele fala que ele quer, sei lá, pizza. Então, na hora que você for ligar para ele, essa informação toda vai aparecer lá no CRM. Então, você não vai oferecer para ele, sei lá, churrasco. Você já sabe que é pizza, já entra na conversa da pizza. Então, eles achavam engraçado essa brincadeira, porque era uma verdade. O CRM, ele trazia pra gente essa verdade que a gente não tinha antes. E não tinha equipe de acolhimento antes, Não. né? De ter uma informação prévia, né? Já receber essa informação. Então, com a disposição das campanhas de marketing, por preferência, vamos brincar de pizza e churrasco, então, né? A gente tá com fome, é isso? Bom, eu acho que falou de pizza super comilona. churrasco, Já deixei isso bem claro para as pessoas aqui, que você adora, né? Falar de comida, né? E de HubSpot. De HubSpot, eu acho ótimo. E de praia, só para não esquecer que você é de praia. Mas a gente tinha uma dinâmica que prepara, né, o representante de vendas, a pessoa de atendimento de vendas, de acolhimento, para a informação que ele precisa dispor. Então, o HubSpot ele vai captando, se a gente dispõe em campanhas prévias, se a gente dispõe em assuntos prévios, ele vai captando essas informações, ele vai gerando uma grande central de dados, de preferências, enfim, de todas as informações que você precisa para você ser mais assertivo numa conversa comercial. Isso tira muito tempo das equipes comercial, tira muito desgaste da equipe comercial. E eles conseguem focar naquilo que é importante para eles, que é bater as metas. O business em si. Né? Exato. Eles tinham uma preocupação de fazer o que eles sabiam fazer. Serem especialistas no business da empresa, no negócio da empresa. Então, eles não tinham mais que ficar se preocupando em preencher planilha para no final do dia me contar quantas ligações tinham feito, ou então eu precisar contabilizar. E você, por sua vez, preencher planilha para a sua diretoria. Para a diretoria. Né? Então, que aí vai. Por exemplo, toda segunda a gente tinha um comitê que apresentávamos esses resultados, né? Então, a gente contava como foi a semana anterior e já dizia como seria a próxima semana, né? Uma previsão. E eu não tinha isso antes do HubSpot, essa previsão. Eu não sabia muito bem como é que ia ser as atividades da semana, porque não tinha nada para me guiar, não tinha um CRM me dando um norte, né? Eu imaginava algumas coisas daquela semana, daquela campanha, mas era muito superficial. Quando a gente começou a usar o HubSpot, fim para isso. Eu comecei a entender para onde a gente estava indo. Então, eu tinha muito mais chance de acertar
do que de errar, né? Perfeito. E aí as coisas foram se encaixando mais e a equipe foi fazer o que ela sabia fazer, vender o serviço da empresa, trazer negócios para a empresa. E o HubSpot era o amigo. Então, assim, se chegasse ali na empresa, né, fosse trabalhar, deu um problema ali no computador, não conseguiu acessar, eles ficavam sem visibilidade, eles falavam assim, não, eu não vou conseguir, eu não sei nem o que meu lead vai querer, eu não consigo trabalhar assim. Inverteu o jogo depois, né? Então ficou uma dependência boa, porque eram os olhos. Fonte de informação, Fonte de né? informação. A gente depois não consegue mais trabalhar sem isso. Não. A gente vai acelerar essa história porque esse é o momento que a gente se conheceu num projeto grande, muito, muito legal. E depois de 4 anos a gente, não, 3, enfim, gente, tá tudo bem, 2021, né? Muitos Por aí, anos, muitos enfim. anos, a gente já não precisa mais ficar falando o timeline do projeto. Mas a Rai vem trabalhar com a gente na Tropical como consultora de negócios da Tropical. Hoje ela atende nossos clientes nas consultorias de HubSpot no geral. Ela é uma das consultoras da Tropical hoje para falar sobre uma solução, uma business developer aqui também junto com a gente. É difícil definir o cargo dela aqui, porque ela tem essa expertise forte em sales, mas ela também entende de todos os módulos da HubSpot para ajudar a compor um projeto. Então ela já está com a gente aqui arquitetando soluções em HubSpot. Ela já chega com a gente hoje quando alguém vem conversar, ela já consegue modular, né, uma solução. O foco aqui é a gente falar um pouquinho de Marketing Hub e de Sales Hub, né? Nossas duas, foi assim que a gente se conheceu, mas hoje a Rai já tem essa expansão de conhecimento. E aí, Rai, eu trouxe um negócio muito engraçado pra gente, que não vai dar pra mostrar no vídeo, porque a equipe aqui de produção não deixou, falou que vai ficar feio. Mas eu trouxe, porque dá que falam que não é verdade, né? Eu achei um papelzinho na minha casa de quando eu assinei meu primeiro HubSpot aqui, que tá assim, 7 de julho de 2011. Eu era gerente de marketing, eu fiz minha assinatura do meu primeiro módulo de HubSpot para a empresa que eu trabalhava. Eu vou deixar aqui, tá? Só pra gente ver que é verdade este bilhete. É verdade este bilhete. Então, em 2011, eu comecei esse desafio com uma equipe também de tentar entender o Marketing Hub. E ela tá dizendo que em 2017, ela estava com o desafio de entender o Sales Hub com o Marketing Hub. E é assim que a gente vai caminhando. A gente vai passando o tempo, a gente vai entendendo mais módulo e vai acoplando ele ao que a grande estratégia. Então, o Marketing Hub, para ela também, não deixou de ser indispensável nessa estratégia de geração de demanda e de nutrição de demanda e de fechamento de vendas e pós-venda. A gente chegou até em pós-vendas com vocês também. Sim. Não tinha o módulo de service ainda, mas a gente chegou a fazer muita interação pós-venda nesse projeto também, tá? Mas aí, esse Marketing Hub no começo, eu não chamava assim também, mas não precisamos voltar tanto tempo, só dizendo que a gente tinha um objetivo, que era trazer novos visitantes, era a gente gerar ranqueamento digital. E aí, em 2016, nesse módulo novo que eles lançam de Sales, já tinha alguns pilotos, a gente conhece essa empresa, então nós fizemos o primeiro projeto, eu acho que foi de Marketing Sales Alignment, que eles chamam, assim, alinhamento de marketing e vendas no Brasil efetivo, assim, com a operação em si, não dando só consultoria, mas a gente tendo uma operação onde a gente, nos reports, a gente realmente via a efetividade de alguma coisa plantada no módulo de marketing e colhida no módulo de sales, né? Isso virou até um piloto para depois ser replicado em outros países. E a Rai foi dar uns treinamentos fora também, depois disso. Ficou chique, né, amiga? Depois, chique. Achei chique. Olha, vai lá e Achei ajuda chique. o pessoal. E ficou tão bom aqui que quando a gente começou a fazer esses reports, essas reuniões para alguns países fora do Brasil, eles começaram a perceber que as coisas estavam acontecendo, o resultado estava chegando, né? Então, assim, o desafio estava entrando ali nos eixos e a gente tinha um aliado, que era o HubSpot, ajudando a gente diariamente. Então, acabei conhecendo a Colômbia, né? Fui para fora lá, fiz alguns treinamentos, ajudei essas equipes a gostarem de HubSpot também. Porque, E acho que daí né? você fez aí nesse momento, acho que você teve uma oportunidade de carreira Sim. diferente também, né? Um desenvolvimento profissional diferente, se especializando em uma tecnologia, gostando de explorar, aí sim, escolhendo a tecnologia que você gostava mais de trabalhar, né? Tanto que as pessoas me viam e falavam assim, a menina do HubSpot está vindo ali, virei a menina do HubSpot. Então eu sentava em qualquer lugar, eu já queria falar de HubSpot, ou então se eu soubesse, né, de alguma área da empresa que tivesse a expectativa ou a chance de utilizar, eu já queria aproveitar, então eu queria fazer uma venda interna.
do CRM. E acabou que isso foi ficando assim, cada dia mais, os cursos, os bate-papos, você começa a conversar com outras pessoas de outras empresas que utilizam também. A ferramenta, ela vai dando updates, né? Então ela vai se atualizando e aí você fala, poxa, legal, isso daqui eu posso utilizar porque eu não tinha antes. E sabe uma coisa que eu achei muito, muito gostoso nessa trajetória de ver também, né, os sales e a gente junto aqui, toda nessa descoberta de novas tecnologias, inovação e querendo abraçar a área as outras áreas, mas vamos falar da área comercial hoje, né? E que a gente foi encontrando a gente já tinha encontrado, mas ela num outro papel. Mas nessa trajetória aqui, ela como consultora na Tropical e tentando trazer o HubSpot para a realidade de outras empresas, agora multi-empresas e não uma só, né? A gente vai conversando com vice-presidentes de empresa, VPs de venda, gerentes de vendas, sales reps, representantes comerciais também, de vendas também hoje, e a gente vai vendo como é que a gente assentou nessa cadeira. Eu médio, eu estava já auxiliando, mas você já estava ali com essa empatia de ter atuado onde eles atuam hoje e como é ver a evolução do HubSpot hoje, porque a gente falou um pouquinho de passado. Mas vamos trazer o HubSpot hoje para 2023 e todas as features, né? O que hoje você acha que para vamos falar, uma alta liderança, um VP de sales, alguém que está precisando ler, né, resultado macro, o que você acha que ele pode fazer hoje? Eu acho que para as lideranças, né, o que ajuda muito é isso. Você consegue olhar, comparar, né, olhar a sua estratégia, olhar os resultados, analisar de uma forma que a leitura ela se torna muito fácil. É lógico que o dia a dia ali, um VP, um diretor de vendas, ele não consegue acompanhar a atividade, dia a dia da equipe dele, porque ele tem muitas outras coisas, né, para tratar. Mas o Sales Hub, ele traz para esse nível de cargo essas leituras. Então, por exemplo, forecast. Né? Responsabilidade, exatamente. Imagina que assim, um forecast bem desenhado, né, bem configurado dentro do Sales Hub, ele consegue ter toda a previsão que ele precisa, né, de todos os valores, a receita que ele precisa trazer, se ele está próximo, se ele já, né, a equipe dele está trazendo esse resultado. E aí vocês podem ajudar, vamos dizer assim, eu vou ajudando aqui para ver, porque eu participo de algumas reuniões integradas, né, com vocês, mas a gente pode ajudar eles a mudar a rota muito rápido, né? Exatamente. On time, relatórios muito rápidos. São rápidos. E são relatórios, por exemplo, Sales Hub, né? Meu queridinho. Gosto de todos os hubs, mas o Sales Hub não dá pra negar. Enfim, você tem relatórios detalhados de vendas. Então, assim, você pode usar relatórios ali já pré-configurados ou customizar. Então, para um diretor, fazer a leitura micro é muito morosa. Ele vai para esses relatórios mais customizados. Então, ele consegue fazer esse desvio de rota uma vez que ele percebe que o resultado, que ele não está conseguindo chegar. Muito bom trabalhar com eles. São muito rápidos, né? São rápidos. De repente, eles precisam de 2 cliques, eles já pedem para a gente uma nova estratégia. Eles já sabem que por ali não vai, né? É muito legal essa percepção da experiência. É lógico, quem está ouvindo a gente aqui hoje, né? Já trabalhou com a gente, tem essa responsabilidade, é um C-level, é um cargo de liderança extrema de uma empresa para sales principalmente, sabe como a gente atua lado a lado com eles, mas porque é importante, eles mudam de rota muito rápido se precisar. Sim. E aí a plataforma, a tecnologia e aí todo mundo que usa precisa acompanhar a cabeça desses caras, dessas pessoas, não são só homens, né? Vamos deixar bem claro que eles são mulheres, que a gente já trabalhou com mulheres maravilhosas de sales também. Mas a gente tem aí pessoas incríveis liderando equipes e precisam de agilidade. Só que para eles mudarem de rota ou eles poderem propor uma coisa nova, eles precisam que o dado esteja correto. Exato, porque a fonte de verdade, precisa tá ser ali no Sales Hub dele, né? Então, seja os relatórios, né, os dashboards, os painéis, que a gente chama os painéis de vendas, o forecast, que é uma das features mais utilizadas por esses diretores, eles conseguem sim mudar essas rotas e até reportar, porque eles participam de comitês com outros diretores de outras áreas. Então, é o momento que ele tem, é um comitê às vezes de 30, 40 minutos que ele tem para mostrar o resultado da empresa toda em relação à venda, né, às receitas. E aí é a oportunidade que ele tem. E a gente consegue fazer isso dentro de Sales Hub, o que
já trabalhando com outros CRMs, até em outras empresas. Deixando ou um pouquinho, não. posso fazer uma interrupção? Você já trabalhou com outros CRMs, Sim, tá? já. Ela já trabalhou também. Mas tá aí, bom? para garantir que eu não vou sair de HubSpot, eu tô aqui, Tá aqui, para tô ter aqui. certeza, para testar, que A não gente vai fala ter HubSpot chance. todo dia. Exatamente, para não ter chance que eu vou ter que falar de outro CRM aqui, eu tô aqui para falar Só de HubSpot. De HubSpot, então eu durmo tranquila agora. Ai, você tava tranquila. Mas aí, aproveitando aqui, então, os gerentes comerciais também, pessoas que lideram as equipes que estão em campo, às vezes, que estão precisando desse respaldo, como que é para eles, assim, as funcionalidades, como é um HubSpot Sales para quem está liderando equipes, né? Não de campo, eu vou chamar assim de campo, mas a gente entende quem está no front ali fazendo as ligações, ou acolhendo as demandas. Eu acho que também é muito do gerenciamento de equipe. De como eu comecei, né? Eu gerenciava aquela equipe, então eu precisava ter os meus reports e ao mesmo tempo ajudar a equipe a fazer mais, né? A vender mais, a motivar, né? Então, esses desafios do dia a dia para o líder da equipe, né? Para o gestor ali, que ele fica entre geralmente os VPs e entre a equipe dele, eu achava e acho excepcional, porque é muito rápido. É muito dinâmico. Eu não preciso de uma mudança drástica ali do HubSpot para eu pegar um resultado ou então para acompanhar a atividade da equipe. Até para eu ser mais assertiva na hora de repente fazer uma movimentação, uma promoção, ou então melhorar ali o dia a dia. Se a gente tiver, né, a empresa ali estiver falhando com alguma entrega, ela rapidamente, a mesma coisa do VP, do diretor, o líder consegue fazer isso. Então, tem muito cliente hoje que utiliza o Sales Hub que então, consegue fazer essa... Eu recebo muito feedback positivo sobre essa concentração das atividades num lugar só e porque a liderança consegue ver essa concentração de atividades. Então, por exemplo, envio de e-mails, ligações, o registro de ligações, me ajuda, o que mais? Atividades, os orçamentos. Tem uma das features que eu adoro usar, que é o Quotes, né? A feature de proposta. Todo mundo da área comercial, das empresas, né, dos clientes que eu vejo da semana toda e o mês todo, eles utilizam muito, então... Eu posso fazer uma pincelada no Pode. Quotes? Porque realmente, O Quotes é muito legal, né? Toda vez que a gente vai em alguma empresa para fazer a apresentação de HubSpot, a gente acha que é simples, porque no HubSpot tudo isso parece muito simples, né? Quando a gente mexe nele o dia todo, parece que, uma coisa a gente fala, não, isso aí é comum. Mas não é comum. A gente vê que para a gente fazer uma proposta comercial, fora de uma ferramenta de CRM, fora de uma central de dados, a gente tem muito mais trabalho e algumas propostas comerciais elas são mais elaboradas, né? Esse orçamento, como a Rai falou, essa proposta. E aí o HubSpot tem templates, ele já integra com os seus contatos. Você pode layoutar e deixar ele com o branding da sua empresa, por exemplo. Seria assinatura. Assinatura. Então, ele já deixa com uma qualidade digital muito boa. Ele vai com a cara da empresa. Da empresa. Tem alguns clientes que nós conversamos aí, né, que a gente auxilia muito, tem essa consultoria. Eles querem colocar foto, telefone, porque tem toda essa questão, né? Passei um orçamento, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Entre em contato. E ali fica bem disposto, fica bem amistoso, não fica aquela proposta com quem que eu tô falando. Se eu, né, mando para alguém, faço um encaminhamento, eu vou perder o contato daquela equipe? Não, tá totalmente... Tá tudo ali. Tá e depois tudo dá para monitorar, né? Se abriu, se não abriu a proposta, se clicou. Quantas vezes paquerou a proposta, né? Porque paquera, hein? Adoro ver as notificações assim. Você recebe tudo. Abriu, falo, tá começando a se apaixonar. Olha lá, tá indo. É assim. Então, a necessidade que a gente tem de entender o outro lado, de quem está recebendo as atividades, nossa comunicação de vendas é muito importante. Eu acho que o HubSpot ele consegue nutrir muito bem isso também para as equipes, né? E aí eu vou chegar nos representantes, né? Porque a gente já tem aí casos... Eu posso mandar um beijo pra Cecília, especialmente? Pode, você manda pra ela. Um beijo pra Cecília. A gente tem duas Cecílias muito queridas, Cecílias. Cecília mesmo, que são pessoas que começaram num projeto muito grande com a gente e tem outra num projeto atual com a gente, que elas são extremamente esforçadas, elas e as equipes, né? Mas ficou a Cecília como um persona nosso, que é da representante comercial, da consultora de vendas, né? Que ela super adora o HubSpot, então ela consegue gerenciar o dia e os contatos e as atividades dela mais assertivamente e mais agilmente também, né? Muito mais rápido. Então, as Cecílias, né? Os presentes aí que o HubSpot nos dá, é isso. O trabalho, a jornada delas ali, né?
do persona também, fica muito mais fácil e mais assertiva. Então, ela sabe quando o lead abriu a proposta, como a gente falou, ou clicou em algum campo do e-mail que ela enviou, por exemplo, para marcar uma reunião, sabe? Porque a gente tem, né, ali uma feature que é só para agendamento de reunião, onde o seu lead pode escolher um horário na sua agenda que você faz essa disposição. Então, é isso. O consultor de negócios, o representante de vendas, ele está ali para fazer a venda acontecer. Então, ele deixa o HubSpot trabalhar junto com ele. Essas automações, por exemplo, uma das Cecílias, a gente programou uma automação para ela, que é mais ou menos assim. Quando ela recebe o lead dela, né, quem ela está muito interessado em ter uma prosa, recebe o e-mail e clica para conversar com ela, a gente programou uma notificação para que ela também receba, né, um e-mail dizendo essa pessoa quer conversar com você, clicou neste botão e cria uma tarefa para que ela ligue no momento mais rápido possível, porque a gente sabe que quanto mais rápido a gente tem esse processo, maior a chance de fechar o negócio. E aí a gente fez até bem customizado, né? Dizendo, oi Cecília, este lead quer conversar com você, sucesso. Então, ele fica tão amistoso, ele fica tão gostoso de trabalhar, da forma como a gente vai configurando ali, que ele gera esse bem-estar. Então, o representante de vendas, ele tem. E eu fui muito tempo representante de vendas e hoje estou aqui, né? Trabalhando sempre com essas empresas, com esses clientes que dão chance ao HubSpot, que gostam e querem. É bom a gente ter sentado nessa cadeira, sabe como né? Porque eu tô ali o dia todo, eu vejo como é gostoso saber que tem uma ferramenta trabalhando com você, com você, te ajudando a fazer aquilo que você sabe fazer de melhor, que é vender, é encantar. Então a ferramenta te dá todo esse suporte, ela não te deixa esquecer de e-mail, de reunião, tarefa, as histórico, o que mais? Histórico de conversa. Históricos, templates. Então, por exemplo, tem os templates que você já pode deixar pronto com e-mails amigáveis, com e-mails que não vão ser aquelas respostas automáticas, robóticas e tudo mais. Com a sua carinha, com a sua assinatura. Eu mesmo coloco lá na minha assinatura a minha foto, meu nome, tudo bonitinho. E esses e-mails estão acontecendo enquanto a gente, inclusive, está aqui conversando. Está trabalhando tudo ao mesmo tempo agora. Isso tudo está acontecendo. E depois você eu vou não deixa de atender ninguém. Não, meu celular está lá com as notificações, depois eu vou lá, faço um check-up, vejo se está tudo bem e vou trazendo isso tudo para a pipeline, que é... Olha lá, a pipeline agora. É a queridinha. Então, isso tudo, né, eu costumo, não sei se eu posso falar, mas eu costumo brincar que é a Disneylândia. Pode, aqui você pode falar o que você quiser. Pode. É a Disneylândia do representante de vendas. É o seu sub, gente. Uma delícia. Você chama de Disneylândia há 6 anos que você acha que é uma aventura, uma diversão, essa descoberta. Só pode ser a Disneylândia aqui da área de vendas, porque é isso. A gente chega ali naquele mundo que é o Sales Hub, com todas aquelas tecnologias, com tudo conectado, com tudo se conversando. Organizado, né? Organizado. Então, a gente tá ali fazendo o nosso trabalho, né? Trabalhando ali com o business da empresa. Eu sei de tudo isso, é corrido, são metas, porque a vida da área comercial é assim, tá tudo bem, sabemos. Mas que gostoso é poder fazer tudo isso dentro do Sales Hub. Então, por isso Disneylândia, porque ela falou, eu gostei, porque tem muito encantamento no uso de HubSpot para quem precisa gerenciar, para quem precisa integrar, para quem precisa também, eu vou falar postagens, mas não é isso, para quem precisa lançar campanhas de vendas ou de marketing. E aí eu vou falar assim, eu tô com um pouquinho de ciúmes, porque você fica falando de Sales Hub o tempo todo, né? Mas a gente começou com o Marketing Hub, não vem com essa história não. A gente falou que não ia brigar e vamos brigar no final. Tipo, Sales Hub é o irmão que chegou depois. O irmão que chegou depois. Né? E aí, mas não assim, vai brigar. Não vão brigar, pelo contrário. Esses irmãos aí estão trabalhando bem juntinhos, conversando muito bem, mas não tem briga não. Eu depois que entrei para esse mundo HubSpot com vocês, eu percebi que realmente sai desse paradigma, você quebra esse ciclo de que áreas de vendas e marketing... Né? E você tem uma curiosidade, você é formada em Relações Públicas, Sim. né? Primeira formação. Minha primeira formação. A gente descobriu isso muito tempo depois, né? Que ela tá lá e realmente com essa pulsação, vocês viram que ela mesma pulsa sozinha aqui por sales, por vendas.
e todas as atividades da área. Mas aí a gente descobre que ela tem a primeira formação de relações públicas, que é uma pessoa que tem uma comunicação impecável, porque ela tem mesmo conosco, com nossa rede de relacionamento, ó, já fazendo elogios para você. Aqui. Tem sempre uma clareza muito grande de como ela quer colocar os pontos, etc., na comunicação. E a gente foi descobrindo que ela não tinha intimidade com o marketing, né? Não tinha. Não agora tinha. tem, tá? Deixando claro que ela tem agora. Não Tinha assim, até eu essa acho que vontade de explorar também, né? é até um pouco de dificuldade, talvez, porque assim, eu fui migrando fiz relações públicas e tudo mais, mas acho que no segundo ou terceiro ano da faculdade, eu descobri uma vaga numa empresa que era para trabalhar como SDR. Naquela época não se falava nem SDR, eles falavam tipo um pré-vendas, né? Sim. Auxiliavam os representantes que fechavam os negócios maiores. Então, foi ali, o negócio começou ali, trabalhar na área de vendas, que gostoso. E aí você falou e proposta, e negocia, friozinho na barriga. Não tinha CRM, tá? Não tinha, né? Tinha. Mas ainda assim você se divertia. Eu me divertia, assim, eu não sabia, tava para chegar na minha vida. Mas eu não tinha esse contato com marketing, então assim, a minha formação não deu tanto contato, deu uma ideia e tudo mais, obviamente, né, a acadêmica, mas na prática, no mundo corporativo, eu sempre fiquei inclinada, meu DNA era comercial, era vendas. E assim, eu gostei muito dessa abordagem da Rai no início, né? Porque por mais que esse seja o DNA dela, realmente, na atuação dela, você vê que ela pulsa por essas atividades, por esses debates, e que levam a resultado. Eu sempre falei para ela que você é muito mais também, eu acho que hoje uma profissional de vendas, né? A Rai é uma profissional que ela tem um olhar muito abrangente para resultados. E aí, quando você tem a junção do marketing e vendas, e depois do pós-vendas, mas a gente vai deixar isso para um outro episódio nosso do HubSpotês, mas vamos falar hoje do marketing em união com sales. Eu acho que você foi percebendo e tendo mais garantia e credibilidade para a apresentação de resultados no geral. Eu acho que você foi acreditando mais em tudo que se faz. E ela foi dominando também, hoje domina muito. De vez em quando ela chega para mim e fala, Cris, tem um lead, né? Tem um prospect, um futuro cliente, a gente gosta de falar mais futuro cliente, né? Nosso já. Um quase cliente que ele já quer uma arquitetura pensando aqui em landing pages, em automações, mais para a área voltada para marketing. Ela já faz muito desenho interessante e começou a ver tudo isso porque trabalha em conjunto. Então ela não tem uma visão única agora do que é uma necessidade somente da área comercial. E a gente tem falado muito que é muito bom fazer projeto quando a gente entende a necessidade da empresa, resultado final, a gente sabe como que a área comercial está provisionando ou qual é a capacidade que ela tem de acolhimento, para daí sim a gente fazer a atividade de marketing, fazer o planejamento, fazer as campanhas. E aí a gente trabalha numa linha só, num conjunto só. É isso que aconteceu com a sua vida? Você vê o todo hoje? E assim como tudo que foi chegando, foi sendo assim, de uma maneira acolhida, né? Assim, olha, o desafio da empresa era uma nova área com o HubSpot. A mesma coisa foi pro marketing, né? Eu brincava aqui com marketing, eu só passava, dava um oi de longe e perguntava que hora era o evento que eu tinha que chegar lá no stand para fazer o meu papel como comercial. E assim, cria-se muito esse estigma, né? Que marketing é marketing, tá lá longe de vendas. Né? Então, e aí você fez amizade no marketing de verdade. Sei dessa história. Assim, chegou. E deu. Porque o HubSpot trouxe essa visão, trouxe esse integrado para mim, para as pessoas que estavam naquele projeto. Então, eu percebi que, assim, a área de vendas, ela não precisa brigar com o marketing o tempo todo, porque ela pede o lead, ela pede canais, ela quer receber o lead, ela quer que as coisas chegam... Lógico, que a gente está muito preocupado em vender, em metas e tudo mais. E o marketing cobra de vendas a performance. Poxa, mas eu fiz uma landing page super bacana e você não converteu nada. Com o HubSpot, marketing e Sales Hub, os dois irmãozinhos, esse casamento. Né, mas a gente trabalha junto também, né? Exato. Não, e assim... O projeto é integrado, não é só a ferramenta que a gente está falando assim de todo o modelo da integração marketing e sales dentro de HubSpot funciona bem, então todos os leads que entram por landing page, seja lá como for a campanha, e faz esse handoff para vendas, mas a gente está falando também
das estratégias. Então, fazer a equipe, né, ali, a liderança de marketing com a liderança de vendas trabalharem juntos no projeto e aí descer isso para o time é fantástico. Isso acontece. Então, assim, acontece. eu posso dizer, sou uma prova de que não precisa mais brigar marketing e vendas. A gente pode ser amigo, usar a mesma ferramenta, as mesmas estratégias, no final do mês brindar ali juntos os resultados. Então, isso é real. É real e vamos combinar uma coisa, todo mundo acha que isso é óbvio, né? Pensa quanto tempo a gente economizou de discussão e a gente potencializou naquilo que a gente sabe fazer de melhor. Então, para quem eu sou uma profissional de marketing, não me apresentei muito nesse episódio, mas tenho formação em publicidade e desde 2011, como eu mostrei aqui, eu uso esse HubSpot muito mais focado na área de marketing, atendendo resultados das empresas, né? Então, como a gente sempre teve esse overview de resultados e sempre tentou entender o que era prioridade para uma área, para uma empresa, a gente começa a desenhar as estratégias de marketing, as campanhas, o planejamento, tudo orientado a resultados já o esperado pela empresa, o possível também, que a gente traz para a realidade o que é possível dentro do ambiente digital das empresas. Mas a gente não quer mais ficar tendo discussões em salas de reunião, ou não, né? Agora não é só sala de reunião, mas é salas digitais, ebulições sobre quem está certo e quem está errado, né? Porque a gente definiu junto, os SLAs foram feitos juntos sobre qual é o lead melhor para aquele projeto, qual é o perfil, quais são as personas, quais são os estágios de jornadas, multitouches, né? Lead scoring, gente, assim, quem precisa trabalhar, né, com as pontuações para saber em que fase que ele está, se ele está um pouco morno, quente. Então, toda essa configuração da Future que tem, a gente consegue isso em marketing, faz esse trabalho para vendas, chega muito mais assertivo. Então, sim, é um trabalho totalmente conjunto. E vendas consome muito daquilo que marketing trabalha, produz. Então, lembra que no começo nós falamos, a ordem, né, o pedido ali era pizza. Então, sim, eu ofereci os meus sabores de pizza. Porque marketing conseguiu mapear isso lá atrás. Então, sim, o casamento acontece. Em alguns casos, a gente trabalha com algumas empresas que chegam com esse ponto de dor, né? Que não conseguem ainda conectar as áreas, né? Uma usa um CRM, outra usa o outro e acaba migrando tudo para HubSpot e a gente faz esse trabalho mesmo de pegar na mão, de relacionamento também. O fato da gente já ter trabalhado em empresa, acho que nossas equipes aqui na Tropical facilitam a gente se colocar, já falei isso, mas no lugar de quem está ali tendo que aprender um novo, tendo que usar ferramentas ainda não confortáveis. Então, o nosso trabalho é deixar confortável o uso do HubSpot, é conversar assim abertamente, numa linguagem mais descontraída, para que né, as empresas que estão no Brasil, que estão falando português, possam falar esse HubSpotês com mais conforto, tranquilidade, menos estresse, menos ruído, né? E a gente consiga implantar os projetos sem perder tempo com o desnecessário, que a gente chama. A gente é muito focada no necessário. O necessário é resultado. E se a gente achar que resultado foi construído porque marketing tinha uma visão de resultado, porque venda tinha uma outra visão de vendas, né? Uma outra visão de resultado, a gente não consegue alinhar a coluna do meio ali entre as duas áreas. E outras também, tá bom? Então, a definição disso prévia num projeto faz toda a diferença para a gente trabalhar bem. E aí, na nossa vida, né, a gente se conheceu num projeto integrado. A gente tem que agradecer sempre a oportunidade que a gente teve de ver isso acontecer. E aí, aqui, a gente tenta replicar sempre isso, esse alinhamento de marketing e vendas. Sim. Nem sempre o nosso cliente está com todos os módulos, ou ele comprou o Sales Hub, por exemplo, né, Rai? Mas a gente consegue fazer ativações, às vezes, pelo marketing, mesmo para a área de vendas. Aí, às vezes, se ele está com os módulos de Sales Hubs e de usuários, a gente consegue avançar muito nesse projeto, mas a gente não deixa de visualizar ele integrado, né? A gente vê como uma coisa só sempre, né? E depois, para não deixar aqui passar o pós-venda também, que a gente já abraça tudo. E aí, Rai, a gente fala bastante, né? Sempre falou, né? Olha, para falar de eventos, HubSpot, né? dá pra gente falar mais do que? Uns 7 horas seguidas, mas aí o pessoal não vai aí aguentar, a produção não disse vai corta, embora. Já falou. Mas tem assunto para falar bastante coisa, porque sim... Então você vai ter que voltar no HubSpotês. Vou voltar. Porque tem muita coisa e assim, vai surgindo os updates, a tecnologia melhora aqui, ali, aí você fala, não é possível, melhorou. Então vamos aí eu falo falar assim, melhor que isso, só se usar.
Porque não é que se fosse verdade, porque é verdade. Então, Falei melhor que ela isso tem é uma só veia usar. publicitária de comunicação, é isso. E Melhor aí que a gente só se usa, usar. a gente usa mesmo. Então vamos usar esse porque é bom. HubSpot, né? É bom. Eu amei você aqui, adorei você. A gente já participou de uns 2, 3, Sim. né? Mas Ai, não sei, uns a gente tenta uns aí 3, falar pro 4 povo que a gente bate-papos de bate-papo aí, sobre isso. vai falando. Mas é a primeira vez que a gente grava, né? É. A gente eu adorei, né? Vamos esperar Ai, que você... também, gostei. Tomara que todo mundo goste e que possa aí ajudar mais áreas de vendas e marketing. Todo mundo pode ser amigo e a ferramenta ajuda isso. Vamos vender, E vamos vender. Que é isso. Gostei. Ai, obrigada mais uma vez. Eu Esperamos que você nos agradeço. próximos HubSpotês. Vamos falar mais. Um beijo Sim. para todo mundo e até o próximo HubSpotês.